Prestes a lançar um livro chamado Como Enfrentar o Ódio, Felipe Neto decide publicar vídeo respondendo pessoas que o odeiam. O objetivo foi tentar esclarecer polêmicas envolvendo o seu nome. Mas, aí eu pergunto, será que ele conseguiu? Nesse vídeo, você verá tudo que foi dito por ele. Suas principais intenções e o principal de tudo, as mentiras e manipulações feitas pelo youtuber para tentar convencer pessoas que não gostam dele. Tudo isso, detalhado, você confere agora. O Felipe Neto lançou um vídeo titulado como Respondi perguntas de pessoas que me odeiam. O objetivo foi claro, divulgar o lançamento de seu livro e ele não escondeu esse intuito, tá? Ele esclareceu lá em um determinado trecho do vídeo esse objetivo. Mas o fato é que ao responder diversos questionamentos dos usuários, o youtuber se utilizou de mentiras ou manipulações para tentar convencer as pessoas que o acusavam. É claro que há diversos pontos em que ele esclareceu fatos que realmente são mentiras contadas sobre ele descaradas, tá? Eu, Daniel Versosa, que já fui fã do Felipe Neto por muitos e muitos anos, que acompanho ele desde o Não Faz Sentido, no Parafernália, na Paramaker, na estreia do Parafernália na Netflix, com a série A Toca, inspirada na série The Office. Enfim, gente, eu conheço o Felipe Neto de cabo a rabo. Eu acompanhei a trajetória dele. Eu assisti o Felipe Neto em 2014, 2015, quando não ninguém, né, mas muitas pessoas não ligavam mais pra ele. Ele ficava postando um vídeo daily vlog lá da sua rotina na Paramaker, e eu sempre acompanhava ele como uma das minhas inspirações. Perfeito? Então assim, eu sendo uma pessoa que conheço muito os fatos, os acontecimentos da vida do Felipe Neto, me sinto capacitado para reagir a esse vídeo dele e expor cada ponto que é verdade, que eu sei que são manipulações, ou, o melhor, que eu sei que são mentiras. Lembrando que eu vou cortar todas as palhaçadas que ele fizer aqui, então você pode conferir o vídeo completo dele, vou deixar o link na descrição, mas aqui a gente vai ser mais objetivo e vamos olhar aqui e analisar apenas o que realmente importa. Vamos lá, vamos clicar aqui no vídeo e vamos dar uma conferida. Olá, eu sou o Felipe Neto e hoje eu tô gravando um vídeo completamente diferente de tudo. Eu literalmente convidei pessoas que genuinamente me odeiam, pessoas que não gostam de mim. Convidei essas pessoas a me mandarem perguntas. Algumas dessas perguntas foram selecionadas e eu vou respondê-las aqui de coração aberto. Primeira pergunta é do Frango Weisadas. Por que sua mudança de posicionamento político tão rápido? Um vídeo antigo seu, de uma época em que todos gostavam de você, dizendo que odeia o Lula e que ele é ladrão, corrupto e etc. Hoje vemos você o maior lambedor de saco que o Brasil já teve do 9 dedos. Olha, Frango, dizer que a minha transformação foi rápida é você de fato não ter a mínima dimensão do que aconteceu nos últimos 14 anos na minha vida. E tudo bem você não ter a mínima dimensão, você não tem obrigação nenhuma. Detalhe, gente, ele teve mudanças rápidas sim, tá? Ele teve mudanças rápidas e eu vou mostrar pra vocês. Só que vamos sempre ver o que ele tem pra falar e depois contrapor. Prestem atenção no que ele vai dizer. Da minha vida. Mas você comenta sobre a minha vida. E o que eu acho curioso em muitas pessoas que me detestam e que espalham essas mentiras é que elas não acompanham o que eu faço, elas não acompanham coisas que eu digo, mas elas têm certeza sobre quem eu sou. Então vamos... Eu acompanho. Vamos lá, dizer que eu saí de crítico do Lula pra apoiador do Lula rápido é uma grande mentira. E inclusive isso tá sim registrado no livro Como Enfrentar o Ódio, que abriu ontem a pré-venda inclusive. Dentro desse livro tem essa trajetória. Por quê? Por que eu parei de xingar, atacar, condenar e criticar Lula, Dilma e PT e fiz campanha pro Haddad em 2018 e pro Lula muito mais veementemente em 2022? Esse processo levou muitos anos. Pra você ter uma ideia, eu começo a atacar o PT, a Dilma e o Lula assim que eu começo no YouTube em 2010. E eu só vou fazer a minha primeira manifestação positiva pro PT, ainda que cheio de dedos, falando, olha, vou votar no Haddad infelizmente, ou seja, minha primeira menção positiva ao PT foi dizendo infelizmente, em 2018. 8 anos de história. O meu ódio à esquerda, ele perdurou ali pelo menos até 2016, 2017, 2018. E essa transformação foi acontecendo a partir desses anos. Com muita leitura, com muito estudo e compartilhando esses estudos e leituras com as pessoas, principalmente pelo Twitter. E de todas as maneiras que eu pude, eu tentei continuar odiando a esquerda, o Lula, o PT, a Dilma, mas isso se tornou uma tarefa praticamente impossível quando eu comecei a estudar a Operação Lava Jato, que também tá nesse livro. Quando eu comecei a ver os crimes cometidos na Operação Lava Jato, as ilegalidades, os escândalos que estão nesse livro e que você vai entender, eu comecei a perceber que não é que o Lula é santo, não existe santo, mas o que foi feito foi ilegal, foi criminoso e não se sustentava. A partir do momento em que eu comecei... algumas coisas aqui, vamos lá. Não comprem esse livro se você não tem interesse, perfeito? O segundo ponto, ou o segundo motivo para você não comprar esse livro. Eu irei comprar, eu irei ler o livro, irei passar para vocês tudo que eu adquirir de conhecimento ali.
tudo que eu adquiri de conhecimento ou que eu adquiri de opinião do Felipe Neto. Essa questão da Lava Jato é muito importante, porque eu acho que o principal que ele deveria fazer, o ponto principal que ele deveria fazer, seria publicar um vídeo mostrando todas as irregularidades, tudo que foi contra o Lula na Lava Jato, para que as pessoas pudessem realmente, de fato, conhecer essa versão da Lava Jato que muitas pessoas não conhecem, sabe? Até porque o objetivo dele não é mostrar a verdade para todos, então por que ele não faz um vídeo mostrando ponto a ponto da Lava Jato, ponto a ponto, os erros cometidos, sabe, os absurdos feitos, os absurdos realizados, enfim. Mas não, ele faz um livro e que no livro ele vai contar essas histórias, então não se preocupem. Eu vou ler o livro e eu vou mostrar pra vocês as histórias que ele contou sobre a Lava Jato. Podem ficar tranquilo. Lava Jato, né? Falei errado aí. Enfim, vamos ver se ele vai falar mais alguma coisa sobre isso, que aí eu já vou contrapor. Comecei a enxergar um pouco mais da história brasileira e de que forma ela tinha sido construída. Eu entendi que eu tinha passado todos esses anos da minha vida equivocado. Mas eu não me tornei um apoiador cego do Lula. Isso é outra mentira. Você dizer que eu sou o maior Tá, peraí. Vamos então já responder a primeira pergunta, porque que eu me lembre, tem uma entrevista do Felipe Neto de 2017. Em 2017, ele já pintava o cabelo, tá? E ele fez uma entrevista com o Rica Perrone, jornalista Rica Perrone, e o Rica perguntou, né? Tava ali essa questão de eleição e tal já. Lula ou Bolsonaro? Em quem você votaria? O Felipe Neto, com todas as letras, em 2017, disse: eu voto no Bolsonaro. Se for um chimpanzé contra o Lula, eu voto no chimpanzé. Um negócio assim. Eu vou mostrar pra vocês, né? Pra que eu não esteja errado aqui. Vamos ver. Você votaria no Bolsonaro se o segundo turno fosse contra o Aécio ou o Lula? Cara, contra o Aécio é impossível, né? O Aécio não... O Aécio acabou. Acabou. Cara, o Bolsonaro representa grande parte das coisas que eu acho que estão erradas no mundo, tá? Grande parte. Só que, por princípio, eu não voto em corrupto. Então, assim, não existe votar em alguém corrupto. Não existe. Na minha concepção, não existe. Então, assim, votar no Lula sob qualquer hipótese, contra qualquer candidato, eu não voto. Você fala, o Lula contra o gorila Malaquias. Eu vou votar no gorila. Embora o Bolsonaro represente muita coisa que eu discordo, que eu acho que tá errado no mundo, se fosse ele contra o Lula, eu acho que eu não teria escolha. Teria que votar nele. Você gravou uma entrevista há uns 3 anos. Gravou a pior entrevista que eu já dei na minha vida, cara. Mas não é culpa minha. Não, culpa totalmente minha. E aí você pediu pra gente regravar hoje. Eu tava passando Por que te irritava tanto? Eu tava passando por uma fase muito ruim naquela época que a gente fez aquela entrevista. E eu tava numa fase meio esquerda, sem cérebro. Sabe aquele cara que não pensa antes de se posicionar politicamente? Moleque, você era bem mais novo. Era bem mais moleque. Eu tava muito inconsequente, falando um monte de bobagem. Falei um monte de merda, que hoje em dia eu discordo completamente. O que te irritava tanto no vídeo? Eu falo bem do PSOL, cara. Hoje em dia eu tenho um asco do PSOL, cara. Eu acho que o PSOL virou uma representação de muita coisa que eu acho patética, entendeu? E propostas de governo, propostas dentro dali do PSOL e dentro de representantes do PSOL, que a gente dá risada, entendeu? Por mais que eu ainda tenha algum carinho por uma figura ou outra que esteja ali dentro, claro. Como organização, como partido, o PSOL virou uma piada na minha opinião. Mas você não é mais o socialista que me deu uma entrevista há 3 anos? Não, cara. Eu nunca fui socialista, mas eu tava numa vertente muito esquerda. Embora hoje eu seja um cara ainda, continuo com pensamentos de direitos humanos, continuo com pensamentos de ações sociais e, de distribuição de renda e tal, aquela coisa que eu falo, Luciana Genro, não, isso morreu. Você não tatuaria a minha testa se eu levasse alguma coisa da sua casa. Puta que pariu, cara. Okay. Isso é patético, né? Meu Deus do céu. Bolsonaro ou Malafaia? Bolsonaro. Aécio ou Lula? Nossa, velho. Eu vou falar Aécio com o coração sangrando e os olhos chorando, porque embora o Aécio seja um corrupto que tem que estar preso, tem que apodrecer na cadeia por tudo que ele fez, ficar bastante tempo lá refletindo sobre as merdas que fez, o Aécio não causou ao Brasil tudo que o Lula causou.
Ele não aparelhou o Estado, ele não fudeu a economia brasileira. Ele não teve a chance, né? Se tivesse sido presidente. Se tivesse sido presidente, era bem possível. Mas como ele não fez, então eu fico com ele. 0 a 10, tá? 0 a 10. Whindersson. 8. YouTube. 5, cara. Gregório do Vivier. Cara, o Gregório é um cara que eu não compactuo com ideais pessoais, porém isso não interfere na nota que eu tenho que dar pra ele. Em termos de comédia, em termos de trabalho artístico, não bate muito comigo. Eu dou 3. Nando A nota Moura. que ele me deu foi 3? A nota que ele me deu foi 3? Foi 3? Ah, foi igual então, né? Foi igual. Você quer dar 2 pra sair mais 3 escroto, tá bom, né? 3 tá bom, 3 tá bom. Nando Moura. Nando Moura, cara, é o conjunto da obra, né? Eu vou dar 1, porque ele faz uns vídeos sobre música, né? Que eu soube que tem muita gente que curte. Então eu dou 1 pelos vídeos de música. Felipe Castanhari. 3. Ah, não, mas eu quero que você me pergunte de novo Jean Willis. Porque eu dei nota 9 pra ele naquela vez. Não vou perguntar, vai ficar com 9, filha da puta. Puta que pariu, velho. Tá bom, vai. Jean Willis. 2. Hoje, Por quê? O que 2. aconteceu? Pra mim... Ele não te ligou? O que foi? Não, ele é um cara que eu gostava bastante, que tinha um ideal bastante moderado, ao meu ver, e se tornou mais um ícone que representa o que tá errado nos extremos. Ele é o extremo Bolsonaro Exato, oposto, né? velho. Esse é o problema. É o cara achar que pra você combater um Bolsonaro, você tem que ser o Bolsonaro do outro lado, entendeu? E eu discordo de radicalismo, eu não consigo, cara. Eu nunca vou defender uma cuspida na cara, não importa a circunstância, não importa o momento, não importa o que foi dito. Eu nunca vou conseguir apoiar uma cuspida na cara. Então aí você analisa a opinião dele em 2017. A data vai estar aqui aparecendo na tela, pra eu não estar mentindo aqui em nenhum momento. Gente, em 2017 ele já conhecia o Bolsonaro. Ele já sabia quem era. Ele já não gostava do Bolsonaro. Tanto que a pergunta ali foi pra deixar ele em uma saia justa. Uma pessoa que ele não gosta contra outra pessoa que ele não gosta, que era o Bolsonaro e o Lula. E ele falou que votaria no Bolsonaro, mesmo não gostando do Bolsonaro. Como que não foi uma mudança rápida? Se em 2017 ele tinha uma opinião e em 2018 ele tinha uma opinião totalmente contrária. Enfim, vamos seguindo. Um lambedor de saco do 9 dedos diz mais sobre o seu desconhecimento do que sobre a minha postura na internet. Eu destaco coisas positivas do governo que precisam ser destacadas, sem dúvida nenhuma. Como, por exemplo, o fato de que, quando Lula foi eleito, o Bolsonaro deixou esse país com 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Cara, uma das coisas que eu fico revoltado de ver são pessoas que, sabe, elas comparam os números do Bolsonaro com o do Lula, sendo que o Bolsonaro teve 4 anos de governo. E desses 4 anos, 2 anos foi de pandemia, sabe? Foi de algo surreal, algo que não é imaginável. Tá ligado? E tipo assim, o Bolsonaro errou, pra mim, na minha opinião, respeito a sua, na minha opinião, ele errou demais na pandemia. Ele não soube administrar da maneira correta, sabe? Só que, pra mim, isso daqui é uma injustiça gigantesca, sabe? Você pegar os números do Bolsonaro, que saiu de uma pandemia ali em 2021, ele governou 2022 sem pandemia, obviamente, só que, mano, a gente tava, sabe, começando a retornar ali o mundo normal, o mundo como a gente conhece normalmente, como a gente sempre viveu, e aí o cara quer comparar, né? O número pós-pandemia, ali, o primeiro ano de pós-pandemia, com o número do Lula, sabe? Que já eram 2 anos, 3 anos, que a gente já tinha, sabe, zerado essa questão de pandemia. Então, assim, eu acho muito injusto vários fatores que o pessoal pega do Bolsonaro para comparar com o governo atual. Vamos seguindo. Sem saber se teriam comida até o fim do dia ou para os próximos dias. 33 milhões de brasileiros. E o que foi comprovado pelo IBGE é que apenas no primeiro ano de governo, do novo governo, 13 milhões dessas pessoas saíram da situação de... Cara, e isso daqui, pra mim é muito óbvio. Pra mim é muito óbvio. Sabe? São pessoas... Eu confio nesses números. Sabe? 30 milhões de pessoas passando fome. Claramente, esse número tá gigantesco, e estava gigantesco, por conta da pandemia. Cara, sabe? Teve influência do Bolsonaro. Eu não vou falar que não teve influência. Mas grande parte desse fator, né, de 30 milhões de pessoas estar nessa situação, foi por causa da pandemia. Segurança alimentar. A economia do Brasil já saltou. É óbvio que iria recuperar
independente do governo. Se fosse o Bolsonaro, é isso que eu tô tentando dizer. Se fosse o Bolsonaro que tivesse sido reeleito, em 2023, esse número com certeza iria diminuir. Com certeza iria diminuir. Voltou ao top 10 de economias mundiais. Olha lá, ó. A inflação sob controle. Então, quando tem aspectos positivos, sim, eu posto. Eu acho que é importante sim, principalmente nesse enfrentamento à extrema-direita. E é engraçado que aí quando tem coisas positivas do Lula, o Felipe Neto posta. Mas quando tinha coisas positivas do Bolsonaro, ele não postava, entendeu? Ele não postava. Cara, não postava. E aí quer meter essa daí, que quando é pra criticar, eu critico. Quando é pra elogiar, eu elogio. Porra nenhuma, caralho. Quando ele critica o Lula, nossa, aqui foi uma burrice do Lula, não sei o quê. Nossa, aqui foi uma cagada dele, não sei o quê. Sabe, sempre uma critiquinha assim, passando pano, meio que dando uma passada de pano. Inclusive do AliExpress. Se vocês não lembram, ele vai falar sobre essa questão do AliExpress. Aqui, ó, vamos ver aqui. Mostrar que o Brasil não tá virando uma Venezuela, mostrar que o Brasil não está flertando com uma ditadura comunista, como eles gritaram o tempo inteiro nas eleições que iria acontecer. Porém, da mesma forma que gritavam isso daí, do Lula, também gritavam mentiras sobre o Bolsonaro. Eu lembro em 2018 que chegou uma pessoa em mim falando assim, eu não voto no Bolsonaro porque eu tenho medo dele transformar o país em uma ditadura, sabe? Absurdo. E isso daí era uma mentira contada sobre o Bolsonaro. De diversas mentiras, tá? Tinham diversas mentiras contadas também, de ambos os lados. Mas essas pessoas aqui, esses esquerdistas, esse pessoal do petista, essas coisas, eles sabe, só avaliam as mentiras contadas pela direita. E que eu sei que contam mesmo, tá? A direita espalha muita mentira sobre Lula, espalhou muita mentira sobre o Haddad, mas a esquerda faz exatamente a mesma coisa. Então, quem é o Felipe Neto? Quem é a esquerda para falar sobre fake news? Sendo que eles também fazem a mesma coisa. Eles fazem as mesmas práticas. Sabe? Não tem como. E isso é fundamental. Coloca no Google agora. Felipe Neto critica Lula. Agora, faz... Olha lá, Felipe Neto critica Lula. Aqui, ó. Felipe Neto critica Lula por taxação de importados de até $50. O Felipe Neto foi o cara que, quando começou a surgir esse assunto, ele apoiou. Ele falou que deveria taxar mesmo. Que não era aumento de imposto. Na mesma época lá que a Janja falou que o imposto não era para as pessoas, era para as empresas. Nessa mesma época, o Felipe Neto tava aqui, ó, no canal dele. Tem muita gente achando que o governo decidiu criar imposto novo pra taxar a Shopee, a Shein, o AliExpress, a Alibaba. É uma mentira que tá sendo disseminada por articuladores de mentira, de fake news da extrema-direita. Aí agora ele quer criticar algo que ele apoiou no começo de tudo isso. Faz essa pesquisa, você. Tá aparecendo na tela. A quantidade de vezes... Olha lá, taxação... Felipe Neto critica o Maduro. Ah, porra, né, mano? Porra, né? Tem que ser um extremista completo pra olhar o Lula com o Maduro e não criticar uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, mano. Então eu já critiquei o Lula desde que ele foi eleito. Dizer que eu defendo o Lula com unhas e dentes sobre qualquer assunto é mentira. Quando ele, junto com a extrema-direita, passou agora o projeto que taxou as blusinhas, eu... É que ele sempre faz... Ele ataca o espantalho, sabe? Dizer que eu defendo o Lula sobre qualquer assunto... Não, porra. Estava lá criticando, mas você não viu. Tava lá criticando. Porque isso os bolsonaristas não publicam nos grupinhos Olha lá, Felipe Neto diz que o governo Lula faz burrice ao taxar compras. de ódio do WhatsApp, nem nas páginas de Facebook. Você não fica sabendo. Mas quando eu elogio, qualquer elogio que seja, sai em todos esses sites, pra impulsionar o seu ódio contra mim. Então você fica com o que a gente chama de viés de confirmação. Você só sabe aquilo que abastece o seu ódio contra mim. Mas você não vem aqui me seguir pra saber a verdade sobre mim. Pra saber a verdade sobre ele, gente. Você não vem aqui me seguir pra saber a verdade sobre ele. O Felipe Neto que mente mais que tudo em seu Twitter. Pra quem acompanha ele, sabe. É só ver o que ele falou sobre a taxação. Que o Lula não pretendia. Que isso daí era uma manobra da direita. Do Bolsonaro. O Bolsonaro tava agindo por trás dos panos ali. Sendo que o Bolsonaro se pronunciou sobre isso. Saiu a matéria na imprensa, nessa época da taxação aí, que o Bolsonaro tava fazendo por trás ali pros deputados do PL apoiarem essa medida. Saiu isso daí, vocês viram, inclusive Nando Moura postou. Só que depois o Bolsonaro se pronunciou sobre isso. E mostrou que era contra taxação. Aí eu pergunto pra vocês, se o Bolsonaro tá mentindo, e realmente ele se mostrou favorável ali por trás dos panos e falou pros deputados do PL apoiarem esse projeto de taxação, imagina como é que esses deputados iriam se sentir
depois de verem o Bolsonaro indo em suas redes sociais e criticando a taxação. O Bolsonaro que até então, supostamente, tinha, sabe, movido os pauzinhos ali por trás para fazer os deputados do PL apoiarem. Tava lá nas redes sociais criticando. Vocês acham que esses deputados iriam gostar de ter sido manipulado pelo Bolsonaro para votarem a favor de um projeto e depois ver o Bolsonaro criticando esse projeto em suas redes sociais? Não faz sentido, né? Então, por isso que eu acredito que o Bolsonaro não influenciou os deputados do PL a votar. Mas o Felipe Neto foi um dos que fizeram dar a entender que não era só o Lula, só o governo que estava a fim de taxar as comprinhas do AliExpress, da Shein, enfim, dessas porra aí. Cara, é inacreditável, mano. É inacreditável. Fui acusado de romper com o Lula pelo menos umas 20 vezes desde que ele foi eleito. Eu acho que você deveria te dizer alguma coisa. Vamos pra outra pergunta? Então vamos lá. Alvarez, por que você é tão hipócrita e vive se contradizendo? Por que você é tão imundo? Olha, Alvarez, eu acho que é muito importante você escute isso. Eu tomo em média de 2 a 3 banhos por dia. E sobre hipócrita, a acusação de hipocrisia, ela normalmente está atrelada a uma acusação de mudança de opinião. Mas mudança de opinião não é hipocrisia. Mudança de opinião é apenas uma mudança de opinião. Se você mantém a mesma opinião que você tinha com 15 anos de idade, você mantém até hoje, aos 45, sem mudar nada, parabéns, você é uma pessoa horrível. Tá, vamos lá. Isso daí eu concordo totalmente, tá? Pra mim, mudar de opinião não é hipocrisia, tanto que vou revelar aqui pra vocês. Minha primeira votação, gente, olha um absurdo. 2014, né? Eu tinha 18 anos. Minha primeira votação, que foi pra presidente, eu sempre fui de não querer votar nos principais, ali no primeiro turno, porque eu sempre achei que, sabe, que sempre vai existir um candidato muito bom, né? Mas que não tem visibilidade. E no primeiro turno de 2014, sabe em quem eu votei, mano? Eu sinto muita vergonha desse voto. Luciana Genro. Cara, mas eu vou te falar, tudo bem. Eu pequei muito nisso daí. Só que se você olha os candidatos de 2014, não tinha bom. Não tinha candidato bom. Não tinha um candidato igual em 2018, que eu sinto orgulho de ter votado nesse cara, sabe? Eu não me arrependo nem um pouco, como o João Amoedo. Não tinha em 2014, entendeu? Então você vê, foi mais ou menos os extremos, né? Porque eu votei em 2014 na Luciana Genro, e em 2018, né, na eleição seguinte, eu votei no João Amoedo. E no segundo turno de 2014, eu votei na Dilma, tá? No segundo turno de 2014, eu votei na Dilma, porque o Aécio, mano, era um dos... Mano, eu sentia nele, assim, que ele era um cara, sabe, supostamente safado. E se provou, né? Se provou. Aquele negócio de cocaína lá no helicóptero, dele falando aquelas coisas. Enfim, então, no segundo turno de 2014, não me arrependo de ter votado na Dilma, sabe? Era melhor ter votado no Lula, era. Mas, sabe, nesse sentido, assim, que... Porra. Era Aécio ou Lula? Não, era Aécio ou Dilma. Lula, né, no caso. Mas, não me arrependo. E foi até bom, né? Porque aí eu fui aprendendo. Em 2018 já evoluí, já votei no João Amoedo no primeiro turno, que o pessoal que também me chama de bolsonarista aí, não sou bolsonarista. No segundo turno de 2018, votei no Bolsonaro, mas porra, Haddad, que era o prefeito de São Paulo, um lixo. Enfim. Você não evoluiu, você não aprendeu, você não leu, você não mudou nada. Eu fui mudando de opinião sobre muitas coisas. A questão é que eu sou uma figura pública desde os meus 22 aninhos de idade. Eu tenho 36. As minhas mudanças de opinião foram sendo observadas, foram sendo comentadas. Imagina se tivesse uma câmera em você desde que você tem 22 anos. Não sei qual a sua idade agora. Quantas vezes você poderia ser acusado de hipocrisia na vida? Agora, existem acusações de hipocrisia que são falsas e são manipuladas pra te fazer me odiar. Várias... Agora, ele vai falar algumas verdades aqui, tá? São verdades aqui, mas que pessoas da direita também passam pela mesma coisa. E é isso que esse pessoal não consegue entender. É por isso que chamam ele da galeria Paz e Amor, né? Da galeria que fez o L, do amor e tal. Porque essa galerinha, ela finge que não faz as mesmas coisas, as mesmas práticas que uma direita suja faz. Porque pra mim essa daqui é a considerada direita suja, tá? E aí, vamos mostrar aqui pra vocês. As delas também estão relatadas no Como Enfrentar o Ódio. A acusação de hipocrisia que muitas vezes eu recebo, ela é manipulada, e eu te provo. Por exemplo, eu fiz uma publicação onde eu falei sobre uma deputada bolsonarista que gosta muito de usar uma coroa de flores na cabeça todos os dias, o tempo inteiro, em todas as idas dela à Câmara, todo o trabalho, em todas as publicações no Instagram, sempre com a coroa de flores na cabeça. Essa coroa de flores, ela pode ser interpretada, principalmente na Europa, como uma alusão ao regime nazista, uma alusão positiva. Eu não tô dizendo que é, eu tô dizendo que pode ser. Diz ela que é pelas tradições sulistas que são vinculadas a tradições alemãs
alemães. Mas eu repito, não pega bem. Essa coroa de flores branca, se você utilizar na Alemanha, e isso é relatado por vários alemães, você muito provavelmente vai ser associado como um apoiador neonazista. Cara, não pega bem, mas quem é você pra falar alguma coisa, sabe? Não pega bem. Ou você faz uma crítica dura sabe, e condena a pessoa por fazer alguma coisa, sei lá, por fazer esses sinais, esses apitos de cachorro, ou você, mano, pelo amor de Deus, sabe? Você tem que dar uma alfinetada, mano. Você vai ficar usando esse negocinho aí? Isso daí era usado na época lá do bigodinho, não sei o quê, sabe? Pelo amor de Deus, mano. É a mesma coisa que aconteceu com o Gato Galáctico, que ele vai comentar aqui. Por uma galera. E aí E que a gente já chega nesse assunto. O fato é que as pessoas, elas utilizam de argumentos pra criticar, mas elas ignoram completamente outros argumentos que seriam contra, sabe? Que seriam contra essa teoria que elas levantam. E eu vou mostrar pra vocês no caso do Gato Galáctico. o que essa deputada fez quando foi falar no Parlamento Europeu? Pela primeira vez, ou talvez, eu não sei se foi a primeira, mas aqui ela sempre usa, ela tirou a coroa de flores e foi pro Parlamento Europeu. Lá ela se recusou a usar. Por quê? Porque ela sabe a conotação que tem aquilo. Eu acusei e mostrei isso pras pessoas. O que a extrema-direita faz de maneira genial pra manipular as pessoas a me odiarem? Eles foram buscar uma foto minha em que eu estou com uma coroa de flores na cabeça. Pra dizer que eu não posso falar dela se eu também uso coroa de flores. Ah, porra. Eu estou com uma coroa de flores no México, em uma tradição mexicana que não tem nenhuma ligação com a história europeia e que é uma coroa de flores de outra cor, que remete a outra cultura. Numa foto que não tem nada a ver com apito de cachorro, que é o que a gente chama, pra neonazistas. A ideia deles é sempre tentar, com uma única foto, memetizar o assunto, pra viralizar. Ou seja, Felipe Neto falou que usar coroa de flores na cabeça é coisa de nazista. Eu não falei isso. Essa não foi a minha afirmação, mas eles fazem parecer que foi. Pegam uma foto minha com coroa de flores na cabeça, juntam, tá pronto o viral de ódio. Tá, e isso que ele tá falando é verdade, tá? Isso aqui ele tá falando... Mas aí, tipo, eu não preciso nem tá falando que isso daqui é verdade, porque vocês sabem muito bem, né? Pelo menos eu espero que vocês saibam. E... outra coisa, agora ele vai chegar num assunto polêmico aqui, mas antes, vamos por um recadinho, daqui a pouco a gente volta. O novo jogo da Blaze está no ar, mas calma, é destinado apenas para maiores de 18 anos, já que você pode ganhar dinheiro, mas também pode perder. Aliás, é importante que você tenha responsabilidade na hora de jogar e coloque na sua cabeça, Blaze se trata de entretenimento, não é investimento. Coloque apenas o valor que já seria destinado a entretenimento. Um cineminha que foi cancelado, uma festa que acabou não acontecendo ou que você acabou não indo, enfim. Na hora de se registrar, utilize o código NYTRETA para garantir o seu bônus de boas-vindas ao fazer o seu primeiro depósito de até R$1.000, mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Falando em jogos originais, vocês viram que saiu o novo jogo do Neymar? É isso mesmo, semelhante ao clássico Crash, o Crash Neymar Jr. traz a adrenalina de você não saber quando será gol, ou seja, quando o multiplicador vai travar. Seu objetivo é tirar sua entrada antes do gol acontecer. Fazendo isso, você terá a sua entrada multiplicada pelo número que aparecia no pagamento atual no momento da sua retirada. Pronto, ó, tirei aqui, é craque 3,25x, saí com 3.250 e tive a entrada de R$1.000, meu saldo foi para 5.814. E aqui crashou. Depósitos e saques são realizados por Pix e o depósito mínimo é de R$20. Não se esqueça do código NYTRETA para garantir o seu bônus de boas-vindas de até R$1.000 mais 40 rodadas grátis. Além disso, eles contam com suporte 24 horas por dia direto pela plataforma. Responsabilidade sempre, hein? Link na descrição desse vídeo. Perfeito, vamos seguindo aqui. O Felipe Neto tá falando aqui sobre a coroa na cabeça e agora ele vai entrar no caso do Gato Galáctico. Vamos observar aqui. Agora todo mundo compartilha pra mostrar que eu sou hipócrita. Usar uma coroa de flores não é nazismo, é o conceito e o contexto. Ela usa o tempo todo. A alusão é constante, é foto de arma, é um monte de publicação controversa, é uma concepção de pessoa que remete a esses apitos de cachorro, não uma simples coroa de flores. Um outro exemplo aconteceu quando um influenciador agora infantil publicou uma foto de camisa social verde bebendo leite. A camisa social verde, a associação com leite, ela remete ao movimento integralista brasileiro, que é um movimento com várias conotações semelhantes ao neonazismo. Ele foi popular décadas atrás, hoje em dia nem tanto, mas ainda tem seus remanescentes. Esse mesmo influenciador fez uma postagem com uma foto da filha, chamou de alemoa. Até aí ainda tem... ok, beleza. Até aí a gente ainda tenta fazer uma acrobacia mental pra conseguir compreender ali. Não precisa fazer acrobacia mental nenhuma. O Gato Galáctico, ele sempre comentou sobre dietas. Pelo menos nos últimos 2 anos aí, ele fala sobre dietas, fala sobre dieta carnívora, né, que é a pessoa que só come carne ali. Fala sobre vários tipos de dietas, de fibras. E também fala sobre a dieta de leite cru. Sabe, da pessoa tomar leite cru, os benefícios disso. E é isso, sabe? É claro isso. Só que também, ao mesmo tempo, teve essa questão que o Felipe Neto vai falar, que me deixa também com o pé atrás. Mas é essa questão. Porque tem outra que o Felipe Neto simplesmente finge que não existe,
que ele não comenta. Observe. Mas tem um post desse influenciador onde uma pessoa comenta nessa foto da filha dele elogiando ele como salvador da raça. E ele responde a esse post com um emoji batendo continência. Eu mostro. Sim. Esse trecho, e isso daí é algo que eu realmente queria ver o Gato Galáctico explicando sobre esse negócio de bater continência por uma fala dessa. Eu queria ver ele se explicando sobre isso. É realmente uma polêmica. O problema é que se a gente eu peguei todo o fato, todas as acusações. Por exemplo, o capacho do Felipe Neto, né? O senhor Clayson, ele simplesmente ele fez uma das acusações que ele viu no Twitter, ele pegou pra ele. E ele fez essa crítica no canal dele. Que foi do Gato Galáctico, com aquelas roupas de gaúcho, né? Típica de gaúcho. E os caras, sabe, tipo, associaram isso a um traje usado pelos caras do bigodinho. Vou tratar assim. E assim, claramente isso daí, o que o Gato Galáctico estava usando, era um traje gaúcho. Tanto que, na mão dele, se eu não tô enganado, ele estava segurando um chimarrão com um traje gaúcho, e o pessoal simplesmente acusou ele de tá, sei lá, fazendo um cosplay, né? Do pessoal do bigodinho. O capacho do Felipe Neto fez isso. Tem pontos que pesam para que essa crítica acaba se tornando válida, mas tem pontos que não. Mas essas pessoas, o que elas fazem? Como o Felipe Neto, como o Clayson. Elas pegam apenas os pontos que interessam. Elas não criam um debate em volta do tema. De mostrar, pessoal, tem esses pontos a favor, tem esses pontos contra. Não. É apenas as acusações. E é esse o motivo da minha revolta contra esse tipo de assunto. O post bebendo leite com a camisa verde, eu posto a continência pro salvador da raça e... Mas aí não posta, sabe, as coisas que pesam contra a sua crítica. Pra criar, pra ter a ideia de criar um debate em volta do assunto. Não, ele não tem a ideia de criar um debate, ele tem a ideia de criar uma crítica, né, um cancelamento ao Gato Galáctico. Falo, é difícil ficar mais claro do que isso. O que a extrema-direita faz? Encontra um vídeo meu desse ano, em que a gente tá provando comida, como eu faço nesse canal o tempo todo, a gente prova diversas comidas nesse canal, e a gente experimenta um iogurte de coco. E por coincidência eu tava com a camiseta verde de Friends. Eles pegam o momento em que eu tô experimentando o iogurte, que eu odeio, por sinal, e eles postam a... Tá, e isso daqui realmente também, né, pilantragem da extrema-direita, né? Tudo é extrema-direita pro Felipe Neto. Apenas o recorte, eu falando que a foto bebendo leite pode ser uma alusão a pito de cachorro pra nazistas, pegam a minha foto e falam, Felipe Neto postou foto bebendo leite. Tá pronto o viral, prontinho pras pessoas dizerem que eu sou hipócrita, pra disseminarem o ódio. E é mentira, beber leite não te faz um neonazista. É um contexto que pode soar como apito de cachorro pra neonazistas. Pra quem não sabe, o apito de cachorro é aquele apito que só quem precisa escuta. Se você soar um apito de cachorro aqui, ninguém escuta, só os cachorros. Nessa alusão aos neonazistas é exatamente isso. A pessoa faz um ato que só os neonazistas vão entender e fazer assim. Então é o ato de fazer aquele símbolo com a mão, né? Que eu não vou fazer aqui porque eles tiram print pra dizer que eu faço. Uma vez eu fui ensinar como é que fazia aquele negócio que eu até esqueci, o negócio aqui no olho que o jogador comemorava gol fazendo. Até esqueci como é que era que fazia. Os caras pegaram o take em que eu mostrava o sinal e falaram, Felipe Neto também faz a... Sim, então, é assim, são coisas assim, completamente absurdas e que simplesmente só dá munição pro Felipe Neto fazer coisas como esse livro dele, né? Como enfrentar o ódio. Isso daí é só munição pra ele fazer esse tipo de coisa. Para ele se colocar como vítima, como se a esquerda não fizesse isso com influenciadores de direita. Apito de cachorro para supremacista branco. Então essa é a distorção que me pinta como hipócrita e você acredita. Por quê? Porque você não vem aqui conferir a versão da história. Mas se você ler esse livro, você vai mudar de ideia. Ou se você simplesmente assistir meu canal por uma semana. Eu vou ler o livro e eu vou passar tudo para vocês. Então já se inscrevam no canal, já cliquem em gostei aqui para esse vídeo passar para mais pessoas, para todo mundo conferir uma análise realmente precisa sobre as coisas que foram ditas pelo Felipe Neto nesse vídeo. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho aí, que em breve, quando esse vídeo lançar, eu vou ler e vou passar todo o meu feedback aqui pra vocês, contando também com as coisas que serão ditas pelo Felipe Neto nesse livro, tá? Lucas, fã de mecânica dos fluidos. Esse eu gostei, que botou a cara, eu gosto. Você não acha que existe sim uma hipocrisia da sua parte ao questionar o acúmulo de capital e acumular muito capital? Eu já vi você falando que o único motivo de você continuar juntando dinheiro é pra tentar mudar o jogo. Mas sejamos sinceros que isso é impossível. Então você apenas acumula dinheiro igual a qualquer capitalista. Mas você age como se não fosse. Mas você definitivamente é. Ô Lucas, eu nunca disse que eu não sou um capitalista. Eu estou inserido numa sociedade capitalista e capitalista eu sou dono de empresa. Em vários momentos da minha vida eu sou o famoso burguês safado. Essa ideia de que eu sou um defensor de uma revolução comunista é uma ideia que foi espalhada
espalhada por aí sem eu nunca ter defendido. A minha publicação, quando eu escrevi "é preciso questionar o acúmulo exagerado de capital", ela foi cortada. Você sabia disso? Aquela não foi a minha publicação. Eu não escrevi só aquela frase. Por que você acha que eles cortaram o resto do texto? Porque o resto do texto servia pra contextualizar o que eu tinha falado. Sabe o que dizia o resto do texto? Que sim, a gente tem que questionar o acúmulo exagerado de capital, mas a gente não pode tratar todo rico como inimigo, porque isso não faz o menor sentido. Até porque Marx e Engels nunca defenderam o voto de pobreza. Engels, inclusive, era rico. O que é acúmulo exagerado de capital? Ninguém quer ouvir isso de mim. Porque quando você escuta isso de alguém que é milionário, e isso não é um mistério pra ninguém, não tô falando isso pra amiga base, isso não é segredo pra ninguém, as pessoas dizem que o milionário tá apenas tentando se livrar de ser criticado. Gente, pesquise no Google qual a diferença entre milionário e bilionário, tá? A crítica sobre acúmulo de riqueza não é sobre quem junta dezenas de milhões de reais. É sobre quem junta bilhões de reais, ou dólares no caso. Vocês têm ideia que 5 brasileiros, 5 pessoas, detêm o patrimônio equivalente a 120 milhões de brasileiros? Cara, assim, realmente tem brasileiros que têm muita grana, como por exemplo um cara que inclusive eu admiro muito, que é o Eduardo Saverin. Vou até confirmar o nome dele aqui pra vocês. Eduardo Saverin, né, que foi um dos criadores do Facebook. Porra, o cara criou uma rede social que mudou completamente a maneira das pessoas se socializarem. O cara é bilionário por conta disso. Qual é o erro nisso? Nesse caso específico que eu tô falando pra vocês. Sabe? E aí, tipo, devemos questionar o acúmulo exagerado de capital. E qual é a alternativa? Colocar um limite? Todas as pessoas podem ter só isso aqui? O que fazer? Sabe? Ao invés de falar, devemos questionar o acúmulo exagerado de capital, eu queria ver propostas. Sabe? Propostas sobre o que deveria fazer. Sabe? Quais atitudes deveriam tomar? Porque pra mim, o patrimônio que o Eduardo Saverin tem é totalmente apropriado ou condizente com o que ele construiu, sabe? O cara fez uma rede social que participou da criação de uma rede social que mudou o mundo. Que mudou o mundo, velho. Pelo amor de Deus. Sabe? O cara podemos falar que o cara é um gênio por isso? Não sei se podemos falar que ele é um gênio, mas que ele realmente mudou a maneira com que as pessoas se socializavam, ele mudou. Ele bateu de frente com o Orkut, pô, que era uma rede social que o brasileiro, pelo menos, já considerava gigantesca. Todo mundo tinha um Orkut ali. O Facebook chegou, acabou com tudo e mudou a maneira que as pessoas se comunicavam. 5. Isso é acúmulo exagerado de capital. Isso é que está sendo debatido nos congressos nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. É isso que a ONU está falando. Ninguém está falando sobre milionário. Ninguém está falando sobre quem tem BMW. Ninguém está falando sobre quem tem mansão. Sim, entendi. Ele tá falando que ele queria que levantasse esse debate, né? Ele falou que eu queria levantar esse debate sobre o acúmulo exagerado. E aí eu coloquei... Esses são os meus pontos, tá? Uma pessoa como o Eduardo Saverin, sabe? Eu sinto um ódio gigantesco de ver uma pessoa construir um patrimônio e simplesmente o governo falar assim: 30% de tudo que você fez é pro governo. Outra coisa também, de herança também, sabe? O cara construiu um patrimônio aí durante toda a vida pra... Sei lá, vou falar, pra gerações dele não se preocupar mais com dinheiro, pra simplesmente chegar um governo e falar assim: 40% da herança de todo mundo vai ser confiscada, ou sei lá, vai pagar o imposto ali de 40%, taxada, né, no caso. Pra mim isso daí é um completo de um absurdo. O cara pagou imposto pela vida toda. Pagou imposto pra ter carro, pagou imposto por causa que tem uma casa, pagou imposto porque tem uma empresa, porque gerou emprego, pagou imposto de tudo, porque gerou ganhos com seus investimentos. E quando a pessoa morre, ela tem que estar ciente que 40% da herança dela vai ser confiscada, vai ir pro governo por causa que vai ser taxada. As pessoas estão falando sobre quem tem patrimônios que se equivalem a PIB de país. Esse é o assunto do acúmulo exagerado de capital. Taxação de grandes fortunas é outro assunto. Eu quero ser taxado, já falei várias vezes. Eu me enquadro em grandes fortunas, sem problema. Eu quero ser taxado. É impressionante. Eu quero ser taxado. Mas eu não me enquadro no que é chamado hoje definido como um bilionário acúmulo exagerado de capital. A Fabrício Mendonça pagou um pedágio da porra agora, tá? Aqui pagou. Quando você furou a pandemia pra jogar futebol, você estava ciente dos riscos de ser descoberto e usarem isso contra você? Cara, que assunto maravilhoso. Esse assunto eu presenciei de perto. O New York Times acompanhou muito de perto. Viu todos os fatos, tudo acontecendo ali em tempo real, sabe?
Então a gente sabe tudo. Vamos ver. Fabrício, sim, essa história tá no livro também, tá? Porque ela foi amplamente utilizada pra disseminar ódio contra mim. Amplamente. Eu errei sim quando eu fui jogar bola e pedi perdão por isso e não passei nenhum pano. Nenhum. Passou pano. Passou pano. Eu vou mostrar pra vocês. Na época eu não justifiquei, não tentei pedir pras pessoas analisarem. Deu uma justificadinha, vamos dizer. Passou um paninho, deu uma justificadinha, tipo assim, desculpa, gente, eu errei. Mas aconteceu isso aqui, né? Mas tudo bem, eu errei. Fez algo desse tipo, sabe? E quando a pessoa pede desculpa, fala assim, não, desculpa, errei. Mas quem ia imaginar? Mas eu errei de fato. Sabe essa pessoa que faz isso? Ele fez exatamente isso. Eu vou mostrar pra vocês. Por outro lado, mas agora, que a gente tá chegando perto de completar 4 anos desse acontecimento, eu vou sim falar aquilo que eu não falei naquela época. Em dezembro de 2020, que foi quando eu fui jogar bola, os números da pandemia tinham despencado no Brasil. O gráfico tá aparecendo. Ele fala que os números tinham despencado no Brasil. Gente, analise isso aqui comigo, ó. Aqui, no finalzinho, que não dá pra ver, são os números de dezembro. Pega os números de dezembro e compara com os números de maio, eles estão semelhantes aqui, ó. Sabe, com os números de maio? Estão semelhantes, né? Abril, maio ali. E essa foi justamente a época em que começou a fechar tudo. Que tava todo mundo desesperado. Como é que ele me disse que os números despencaram? Despencaram entre aspas, né? Porque, ó, os números de maio aqui, que já eram altos. Aqui, ó, que já eram altos, aqui chegando na casa dos 1.000, foi o que se manteve aqui em dezembro, né? Despencou se comparar aqui com o pico de julho, que foi um pico aqui só, aqui ó, que passou de 1.500, o pico de junho, que foi 1.473, mas despencar, isso aí é migué! Pra vocês aí. O número de mortes estavam despencando, o número de novos casos estava despencando. Isso criou uma... Despencando, ele usa essas palavras pra você tentar, sabe, e é o que eu falo do título desse vídeo, de manipular. Porque quando eu falo assim, os números estavam caindo, é diferente de falar, os números estavam despencando, sabe? Porque pra mim, os números estavam caindo, não estava despencando. Tanto que se você olhar aqui o gráfico, novamente... Sem falar aquilo que eu não falei naquela época. Em dezembro de 2020, que foi quando eu fui jogar bola, os números da pandemia tinham despencado no Brasil. O gráfico tá aparecendo pra você. Tinham despencado. Pra mim, despencar é tipo assim, o gráfico tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Bitcoin, por exemplo, vou dar um exemplo. Tá aqui, ó. Subiu, desceu. Despencou. Do nada, cair. Pra mim, despencar é isso. Esse é o significado de despencar. Cair, pra mim, é isso aqui. O gráfico tá aqui. Caiu, ó. Caiu. Né? Ele não despencou, ele caiu. E se a gente olhar aqui, tem uma onda, ó, formando. Não foi que despencou o número. Eu acho que você está comigo nessa daí, mano. Não é possível. Vocês aí. O número de mortes estava despencando, o número de novos casos estava despencando. Isso criou uma falsa sensação de segurança. Não criou porra nenhuma. É que agora, depois que acontecem as coisas, depois de 4 anos que o pessoal tem memória curta, eles esquecem. Mas eu lembro muito bem que não tinha nada disso, não. Tanto que em outubro, isso aqui foi 2020, eu acho que em outubro ocorreram as eleições, né? Aí o pessoal abriu lá pra todo mundo votar. E aí depois os casos começaram a subir semanas depois, por conta desse negócio aí. Teve as eleições, os casos começaram a subir depois, mas obviamente, comparado a junho e a julho, os casos foram abaixo, né? Até porque junho e julho foi o pico. Para a maioria do povo brasileiro, era uma ilusão. Logo em seguida veio a Omicron, que foi uma variante do vírus que pegou todo mundo e matou mais do que qualquer outro período da doença. Naquele mês de dezembro, eu estava enlouquecendo. Eu não tô exagerando, eu estava enlouquecendo. Ele tá exagerando. Eu sentia que a qualquer momento eu ia ter um surto psicótico. Pouco tempo antes eu tinha tido um surto. Alguns de vocês lembram que eu peguei uma máquina de cabelo de barba e saí rapando meu cabelo. Nem máquina profissional era, ficou ridículo. Cara, que surto da porra é esse, gente? Cara, Felipe Neto, você precisa se tratar. Gente... Uma foto aqui para as pessoas verem essa tragédia. Aquilo foi um surto, gente. Porque eu de fato estava respeitando o isolamento de maneira psicopata. Então, de março a dezembro, eu não tinha pisado fora de casa. E eu estava enlouquecendo. Eu precisava de uma atividade física. O meu grande erro foi não ter... Eu precisava de uma atividade física. Isso daí... Porra, mano, o cara tem uma academia em casa. Pelo amor de Deus, não. Olha as coisas que ele tentou juntar pra justificar isso que ele fez. Cara, isso sim, né? Ele falou no começo ali de hipocrisia. Isso aqui foi uma clara demonstração de hipocrisia do Felipe Neto. Isso aqui foi, porque, pô,
meses atrás, não sei se semanas ou meses atrás, ele tava criticando o Carlinhos Maia por estar fazendo festa. E aí aqui, ele tenta se justificar, falando que ele tava enlouquecendo, que ele precisava fazer atividade física, que ele tava com a falsa sensação de que os números estavam caindo. Porra, mano, se vocês não percebem isso, vão tomar no cu de vocês, na moral. Mano. Praticado essa atividade física dentro de casa. E eu realmente cedi, e pelos números estarem despencando e por todo mundo tá voltando a alguma normalidade, eu fui jogar bola. Eu joguei 3 peladas. Pronto, é isso daqui que eu quero... Prestem atenção no que ele falou. Eu joguei 3 peladas. Agora, eu vou mostrar pra vocês o que ele falou na época que descobriram. Qual foi a desculpa, né? O pronunciamento do Felipe Neto. Ó, olhem a jogada aqui, ó. Errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro. Indo e como goleiro, tipo, dando a entender que, tipo assim, não tinha muito contato físico. Então, é isso que eu falo pra vocês. Olhem as manipulações nas palavras, como ele tenta convencer as pessoas. Decidi jogar um último futebol no ano, sabe? Dando a entender que foi uma única vez, uma única bobeada. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ninguém e passando álcool em tudo. Ainda assim é um erro. Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão pelo mau exemplo. O Felipe Neto, que passou 2020 inteiro descendo o cacete no Bolsonaro. E muitas vezes com razão. Mas o problema é que ele pegava influenciadores pra Cristo, sendo que ele tava lá, jogando bola. Feio demais. Pelo menos isso aqui ele assume. Aliás, o Rica Perrone, nessa época, ele falou, né? Aqui, ó. O Rica Perrone, ele participou de podcasts e ele falou que o Felipe Neto, ele não jogou uma única vez, como ele dá a entender. Eu vou mostrar pra vocês, melhor do que eu falar. Eu vou mostrar um vídeo que o Rica Perrone fez da época. Presta atenção nesse trechinho. Durante o período da pandemia, eu no campo do lado do seu vi você jogando futebol algumas vezes. Os meus amigos vêm muito mais do que eu, porque eu não vou sempre. E eu nunca fui na internet dizer que você estava jogando futebol. Tá? Então, isso já é um bom passo para você entender a diferença entre o que você faz e eu odeio e o que eu não concordo e o que eu acho que as pessoas deveriam fazer. O que significa isso? Você ficar botando o dedo na cara dos outros e ficar julgando seu genocida, seu fascista, seu isso, é como se você fosse o Deus do mundo, pudesse julgar todo mundo e ainda mais cometendo atos de hipocrisia constantes, como a maior parte das pessoas cometem, ao dizer uma coisa, cagar uma regra e lá fazer outra. Por que hoje eu falei? Porque hoje você mentiu. E você mentiu uma coisa que era uma acusação de um amigo meu. O Malagueta, que é o cara que aparece no vídeo, que é um amigo meu, que é um cara que trabalha com música aqui no Rio de Janeiro, super conhecido aqui da galera e tal, gente boa, gente nossa, amigo meu, joga futebol comigo, conheço há 4, 5 anos. O Malagueta joga bola ali com a gente e tal, e ele tava na pelada e por algum motivo o Malagueta se irritou de ver o Felipe Neto fazer aquilo. Recebemos um tweet dele falando, não, eu não saio, eu não sei quantos meses e tal. Ele foi lá e falou, pô, vou filmar. Eu não tava na pelada, eu tava num pagode. Tá? Sim, eu estava no pagode, eu sou genocida. Ele foi lá e filmou. No que ele estava filmando, o segurança chegou falando, pô, não sei o quê. Só que o Malagueta, meu irmão, o Malagueta não é, entendeu? Um pau no cu, o Malagueta conhece a vida. O Malagueta virou pro cara, peitou o cara e falou, meu irmão, tu é polícia? Não, então vou filmar o que eu quiser, meu irmão. Pô, na hora que ele desligou, antes de qualquer tipo de, né, ele pegou e mandou no grupo. Tipo, fudeu, vazou. E aí caiu no grupo, evidentemente já começou a repassar na internet, imediatamente. Alguém, evidentemente, o segurança chegou pro Felipe Neto, deve ter dito, falei, Felipe, fudeu, não consegui evitar, hoje filmaram você jogando futebol. O Felipe Neto correu no Twitter, antes das coisas estourarem, e falou assim, olha, então, gente, eu errei, eu resolvi ir na pelada de final de ano, não devia ter feito isso e tal, não sei o quê. Pera aí, irmão. Olha só, o que meu amigo tá mostrando no vídeo é que você joga a bola lá. Ele tá dizendo que você joga a bola lá, porque eu vi, Felipe. Não é que eu vi você jogando futebol lá. Não foi uma vez nem duas. Eu vi. Você joga futebol lá. Durante a pandemia você jogou algumas vezes. Eu não sei se 2, 3, 4, 5, mas você jogou futebol algumas vezes lá. Então não faz nenhum sentido você vir na internet, fingir para as pessoas que quem te filmou agora, te filmou num acaso que você... não é não. Ninguém tá te acusando de acaso nenhum, não. Filmaram para mostrar que você faz isso e fez outras vezes. Perfeito. Perfeito. Vamos voltar aqui pro Felipe Neto. Inclusive ele vai comentar sobre isso com o Rica Perrone, tá? 3. Todas no mês de dezembro de 2020. Mentiram, falaram que eu jogava bola o ano todo. Que enquanto eu dizia para as pessoas ficarem em casa, eu estava jogando bola. Mentira. Joguei... Presta atenção. Mentiram que ele falavam que eu jogava bola o ano todo.
Você joga futebol lá. Durante a pandemia você jogou algumas vezes. Eu não sei se 2, 3, 4, 5, mas você jogou futebol algumas vezes lá. Mentiram, falaram que eu jogava bola o ano todo. Mentiram, falaram que eu jogava bola o ano todo. Durante a pandemia você jogou algumas vezes. Eu não sei se 2, 3, 4, 5, mas você jogou futebol algumas vezes lá. Essa frase dele aqui foi diretamente pro Rica Perrone, tá? Porque não teve nenhum outro influenciador, nenhuma outra pessoa que foi a público falar que o Felipe Neto jogava mais vezes futebol. Tem 3 peladas, na terceira pelada um bolsonarista foi lá, botou a câmera na minha cara, fez um stardust, blá blá, viralizou na internet e tudo aconteceu. Sim, Blá, blá, blá. eu criticava pessoas que furavam a quarentena, principalmente pessoas que organizavam festas em ambientes fechados. Mas eu errei, sim. Eu deveria ter ficado com essa bunda em casa, sim. Eu mereço ter tomado porrada, sim. Mas dessa vez eu tô falando pela primeira vez, depois de quase 4 anos, as atenuantes do porquê que aquilo aconteceu. E é óbvio. Não, meu Deus, gente! E o pior, o que eu fico com mais raiva é que tem pessoas que caem no papo dele, porque são pessoas que são facilmente manipuláveis, sabe? Que não correm atrás das informações pra ver se realmente tudo que o Felipe Neto tá falando é verdade, 100% verdade, e não meias verdades, né? Sendo manipuladas com modificações de palavras. Ele pega aqui a palavra, em vez de falar que os números estavam caindo, ele fala que estavam despencando, para despertar nas pessoas um falso entendimento de que, nossa, não, realmente. Acontece. Então ele pede desculpa, fala que errou, mas ele dá essas atenuantes aqui. Como se, tipo assim, gente, eu errei, mas não foi um erro assim gigantesco, não. Óbvio que eu sabia dos riscos, é óbvio que eu sabia que algo do tipo poderia acontecer, mas eu achei que eu ia enlouquecer e achei que o futebol era uma maneira de me manter são. Isso é mentira. Até parece que ele tava em casa lá e falou assim, não, peraí, eu tenho que ir pra esse futebol, senão eu vou ficar louco. Porra nenhuma. Me estrepei e paguei o preço. Muito mais alto do que o meu erro. E vida que segue. Tá vendo? Ele diminui o erro dele a todo momento. A todo momento ele diminui o erro dele. Pigmeu vascaíno. Você nunca se posiciona quando os teus amigos erram. Ou quando se posiciona, sempre é de maneira leve. Vocês nunca... por que você nunca se posiciona quando teus amigos erram? Aí aquele abriu meio que como... Abriu um parênteses. Ou quando se posiciona, sempre é de maneira leve. Vamos ver. Exemplos. Falou quase nada sobre o caso da Choquei, vídeo do Castanhari fazendo uma propaganda da Coreia do Norte, péssimas escolhas do atual governo e muito mais. Pigmeu, isso é de novo pura e simples mentira. Você caiu mais uma vez em mentira. Como eu já mostrei, eu tenho várias críticas ao governo, isso pauta a imprensa várias vezes. Você viu? Eu tenho várias críticas ao governo, mas isso entra na parte em que o Pigmeu falou que são críticas leves. Então não é mentira o que o Pigmeu falou. As críticas que o Felipe Neto faz ao governo são críticas leves. Burrice, cagada, sabe? Erro do marketing, erro da comunicação do governo. São críticas assim. Compara as críticas que o Felipe Neto fazia com o Bolsonaro com as críticas que ele faz com o Lula. Não tem o Felipe Neto descer na lenha no Lula. Não tem. Só que aqui você vê que ele manipula o jogo, ele manipula as palavras. E aí fala que o Pigmeu tá falando mentira. Tem várias matérias mostrando minhas críticas ao governo atual gestão, tá? Então pesquisa sobre isso. O Pigmeu falou que você faz críticas leves. E as matérias que mostram aqui, você criticando o governo, são críticas leves. Não são críticas pesadas. Em segundo lugar, o dono da Choquei não fala mais comigo. Ele simplesmente me baniu da Choquei. Porque eu não sei se vocês sabem assim que esses perfis de fofoca funcionam, né? Se você tem qualquer tipo de atrito, eles bloqueiam você de aparecer. Lembrando que a Choquei sempre foi conhecida por postar fake news. Sempre a Choquei foi conhecida. Tanto que quando chegou essa hora desse caso aí, dessa polêmica toda, foi tipo assim, o pessoal falando, aí uma hora a bolha ia estourar, uma hora a bomba ia estourar, sabe? Porque já vinha de várias fake news da Choquei. Tinha uma página aqui do Twitter que falava todo dia uma fake news da Choquei. E postava todos os dias uma fake news publicada por essa página. Mas tava lá o Felipe Neto, amiguinho do dono da Choquei. Ao mesmo tempo que o Felipe Neto era amigo do dono de uma página que publicava diversas fake news, ele estava no Twitter, criticando fake news. E são esses pontos que fazem as pessoas chamar ele de hipócrita. Mas não, pra ele não é um hipócrita, não. Não falamos mais de fulano. Por quê? Porque eu critiquei a Choquei na época em que aconteceu aquele escândalo. Então você tá me acusando de uma coisa que é mentira e que tá explicado nesse livro. Por quê? Que você acredita nessa... Não é mentira. Ele falou críticas leves. São críticas leves aos seus amigos.
essas mentiras. Por que eu digo isso? Porque nesse livro esmiuça como essas mentiras são criadas e como elas são disseminadas de maneira intencional na internet. E por que fica essa imagem de que, o Felipe Neto é um hipócrita, o Felipe Neto é um cuzão, o Felipe Neto cancela todo mundo, o Felipe Neto diz como enfrentar o ódio, mas é o maior disseminador de ódio da internet. De onde você acha que vem essa percepção popular? Ela não é fundamentada na verdade, é fundamentada em milhares de mentiras contadas milhares de vezes. O vídeo do Castanhari eu não assisti e eu não conheço o suficiente sobre a Coreia do Norte pra fazer qualquer crítica, inclusive. Se fosse uma pessoa de direita, um youtuber de direita, fazendo um vídeo igual o Castanhari fez, e que, inclusive, eu admiro demais o Castanhari, tá? Vocês podem falar o que quiser, que ele apoia o Lula, que não sei o quê. Eu admiro demais, sempre acompanhei o Castanhari. Esse vídeo da Coreia, eu vi os argumentos apresentados pelo Thiago do Brasão de Armas. Concordo que o vídeo do Castanhari foi uma propaganda descarada da Coreia do Norte, mas isso não tira minha admiração pelo Castanhari sobre todos os outros feitos dele, inclusive a série que ele fez na Netflix. Enfim, né? Infelizmente ele não se pronunciou sobre o negócio da Coreia do Norte, mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês é que se fosse alguém de direita fazendo algum vídeo desse tipo que o Castanhari fez, falando, sei lá, sobre um assunto que o Felipe Neto pode não conhecer, eu duvido se o Felipe Neto não apareceria aqui. Vamos supor o Nicolas Ferreira falando mentiras sobre a China, fazendo uma propaganda pra uma concorrência da China, enfim, um mundo ilusório aqui, os Estados Unidos da vida. Eu duvido que o Felipe Neto não iria aparecer bancando o sabichão e comentando o assunto, mesmo sem estar por dentro 100% do caso. Mas aqui ele faz pouco caso, sabe? Ele não procura ir atrás. O caso do Castanhari aconteceu há dias, há semanas. Ele não procurou saber, sabe? Por quê? Porque não interessa a ele ir na sua rede social e criticar a Coreia do Norte, criticar um vídeo do Castanhari fazendo propaganda pra Coreia do Norte. Não interessa a ele fazer esse tipo de coisa. Entendeu? É um assunto que eu preciso estudar mais. Então, cara, É o assunto que eu preciso estudar mais. Aí eu pergunto, ele vai fazer isso? Não sei. Vamos aguardar. Eu queria muito que ele estudasse sobre o assunto e viesse. Visse o vídeo do Castanhari, visse o vídeo do Brasão de Armas, e até mesmo das outras pessoas que fizeram vídeos colaborando com o Castanhari ou criticando o Castanhari, mas para que ele criasse uma opinião, né? Formasse uma opinião e publicasse a sua crítica nas redes sociais, apoiando ou defendendo o Castanhari. Mas não, difícil, hein? A odd tá baixa. simplesmente não é verdade. Na verdade, a odd tá alta pra ele fazer esse tipo de coisa. Critiquei a Choquei a ponto de ser banido do perfil pra sempre, e o dono não fala mais comigo, e eu critico o governo várias vezes a ponto de saírem várias matérias a respeito. E a última Que são críticas leves, que você não falou e que o Pigmeu deixou bem claro. pergunta é boa, cara. Kiyoshi, por que quando você passou mal em Paris e pediu ajuda do Neymar, postou que estaria com ele pra vida inteira, e mesmo assim mantém essa postura crítica contra ele? Eu adoro a oportunidade de poder falar pra vocês a real história por trás desse caso Neymar, embora não tenha nada a ver com o intuito desse vídeo, e não, a história do Neymar não tá no livro porque não tem essa importância. Eu quero... Ó, que maluco babaca do caralho, viu, mano? O jeito que ele fala, sabe? Não, essa história não tá no livro porque não tem essa importância. Mas, vamos lá. Sabe, tipo, que babaca, mano. O jeito que fala, sabe? Não é nem o fato em si, é o jeito, sei lá. Como mudou, mano. Só esclarecer de uma vez por todas esse tópico. Quando eu estava em Paris e eu tive Zika vírus, foi horrível, foi terrível. Quem se aproximou pra tentar me ajudar foi a Tatá, esposa do Cossielo. E ela me mandou mensagem porque ela é amiga da irmã do Neymar. E ela mandou mensagem pra irmã do Neymar, intermediou pra que eu conseguisse falar com ela, porque eu tava tentando ajuda médica em Paris. Que não é fácil, não é fácil. A irmã do Neymar falou com o Neymar... Paris, que é de esquerda, né? Completamente de esquerda. E que, inclusive, recentemente, a esquerda ganhou novamente lá. E tava concorrendo com a esquerda. A esquerda ficou em primeiro lugar, a esquerda ficou em segundo. E a centro-esquerda, né? Sei lá. Centro-direita, que o Felipe Neto chama de extrema-direita, ficou em terceiro. Então, assim, Paris que é extremamente esquerdista, tá? Vale deixar bem claro isso. E o Neymar se prontificou a ajudar. E aí parece que eles entraram em contato com um médico em determinado hospital que eu poderia ir no dia seguinte. Por coincidência, por ironia do destino, por chama lá do que quiser, eu acordei no dia seguinte bem. Depois de 4 dias de cama, febre alta, calafrio, todo desgraçado, eu acordei no dia seguinte e eu estava bem demais. Tipo, o Zika vírus simplesmente... Eu não precisei ir nesse médico. Mas como forma de agradecimento, né, pelo que eles tinham feito, afinal eles se dispuseram a ligar pro médico, marcar, deixar agendado lá pra eu ir na consulta, eu falei isso publicamente, pô. E eu achei bacana da parte do Neymar, porque o Neymar, antes disso, sempre deixou muito claro pra mim que não gostava de mim. Mandei mensagem pro Neymar, falei, pô, irmão, obrigado de coração, bom que a gente pode de repente passar uma borracha nessa história. Presta atenção nisso aqui.
O Neymar, antes disso, tinha deixado bastante claro que não gostava de mim. Prestem atenção nessa frase. Vamos lá. Toda aí, quem sabe a gente se encontra. E ele me convidou pra ir no jogo do PSG. Eu fui ao jogo do PSG e depois fui jantar na casa do Neymar. Ele organizou uma festinha lá, tiveram vários jogadores do PSG, joguei pôquer com o Neymar pai, com um monte de jogador. Ganhei, inclusive, uma grana, saí de lá com quase 3 mil euros de vitória no pôquer. E troquei bastante ideia com o Neymar. E com o Rafinha da seleção brasileira, que inclusive é uma pessoa maravilhosa, o Rafinha. Saí de lá pensando, cara, o Neymar realmente, na vida pessoal, é uma pessoa boa. Cheguei Eu não entendi porque que ele faz questão de deixar claro assim, na vida pessoal é uma pessoa boa. Eu não entendi porque que ele faz questão de deixar isso, como se o Neymar, na vida profissional, fosse uma pessoa ruim. É simplesmente o melhor jogador brasileiro que eu vi jogar. Simplesmente o melhor jogador brasileiro que eu vi jogar. Vi jogar Ronaldo, vi jogar Ronaldo Gaúcho, não tanto, né, como eu gostaria de ver, mas eu vi o Ronaldo Gaúcho jogar, vi Ronaldo. E, pô, Neymar, mano, fenômeno. Pelo amor de Deus. Eu não entendi porque ele faz essa separação. O Neymar na vida pessoal é uma excelente pessoa. Pelo amor de Deus, o cara é um gênio na vida profissional. Inclusive, um abraço, Neymar. no Brasil, começou todo o caso político. Política, eleição 2022 e tudo mais. O Neymar, depois de ter passado aquelas horas todas na minha companhia, me tratado bem, me recebido na casa dele, começa a curtir publicações que me xingam na internet. E daí? Que te xingam não, que te criticam. Como, por exemplo, eu lembro no final do ano de 2022, que tava acontecendo aquele negócio de política e tal, era vídeo pra cá, vídeo pra lá. O Felipe Neto fez diversos vídeos no Instagram dele, mostrando mentiras contadas em relação ao Lula, em relação ao PT, enfim. Ao mesmo tempo, o Nicolas Ferreira, ele fazia vídeos respondendo o Felipe Neto, sabe? E mostrando pontos que o Felipe Neto falava que o Nicolas Ferreira acreditava ser mentira e ele argumentava os pontos. Então era meio que como se fosse um debate público. Felipe Neto fazia um vídeo mostrando porque era mentira, Nicolas Ferreira fazia um vídeo rebatendo as acusações. E aí já teve também vezes que o Felipe Neto respondeu vídeos do Nicolas Ferreira. O Felipe Neto tá falando que o Neymar curtia vídeos que o xingava, mas pô, era vídeos com embasamento, sabe? E tipo assim, não pode? Não era tipo assim, o Felipe Neto é um filho de uma puta. Eu tenho certeza que o Neymar não curtiu um vídeo, um tweet, que simplesmente era uma crítica. O Felipe Neto é um filho de uma puta. Eu tenho certeza. Entenda essa linha do tempo. Não fui eu que fui atacar o Neymar. Não fui eu que fui criticá-lo depois de ter postado. Olha, não fui eu que fui atacar o Neymar. O Neymar simplesmente curtiu uma postagem, curtiu um vídeo. Ele não atacou absolutamente ninguém. Ele não atacou o Felipe Neto curtindo o vídeo. Mas pro Felipe Neto isso daí é um ataque. O Neymar concordar com uma crítica ao Felipe Neto é um ataque. Entendeu? O Neymar não pode fazer isso. É um absurdo do Neymar fazer isso. Sendo que o Felipe Neto, e tudo bem que foi antes, né? Mas eu quero mostrar o contexto em si da questão. O Felipe Neto, ele era cheio de criticar o Neymar. Eu lembro daquela polêmica, gente, que o Felipe Neto fez questão de ir no Twitter e escancarar pra todo mundo que o Neymar não tinha comentado nada a respeito, não tinha entrado na campanha. Tipo, como se o Neymar fosse obrigado a fazer alguma coisa só porque o Felipe Neto acha que ele é obrigado. Só porque o Felipe Neto acha que ele deve fazer. Mas pelo contrário, o Neymar viu. Ó, prestem atenção na diferença. Mesmo o Felipe Neto criticando o Neymar em todo esse tempo, em todos esses anos, quando o Neymar teve a oportunidade de ajudar o Felipe Neto lá em Paris, o Neymar se prontificou. Mesmo com todas as críticas que o Felipe Neto já tinha feito em relação ao Neymar, no histórico de vida deles. Aí depois disso o Neymar vai e curte coisas contrárias ao pensamento do Felipe Neto, críticas ao Felipe Neto, o Felipe Neto simplesmente decide romper, falando que o Neymar atacou ele. Uma foto com ele, falado conta comigo pra vida, irmão. Ele curtiu publicações que me escrotavam. E chegou Olha, gente, que absurdo. Neymar. Que absurdo, Neymar. ao cúmulo dele ir num vídeo de um determinado deputado bolsonarista. Nicolas Ferreira. É por isso que eu falo pra vocês. Eu conheço tudo, gente. Eu sei todos os casos disso aqui. Nicolas Ferreira, ele tá falando. O vídeo era inteiro sobre mim e ele comentou esse vídeo com palminhas. Palminhas, ué. Ele concordou com o Nicolas Ferreira. O seu papel é chegar, responder o vídeo do Nicolas Ferreira
e tentar convencer o Neymar de que a crítica que o Nicolas fez pra você são críticas inválidas. É simples assim. Da mesma maneira que o Neymar apagou, né, da história todas as críticas que você fez a ele e te recebeu na casa dele, fez você jogar poker, fez você conhecer outros jogadores, te indicou médico quando você estava precisando em Paris, você simplesmente não fez esse papel com o Neymar. E simplesmente pelo fato de que ele concordou com uma crítica que um deputado estava fazendo contra a sua pessoa, você simplesmente decidiu romper como se o Neymar fosse o maior filho de uma puta do mundo. O vídeo É essa a diferença do Neymar pra você, Felipe Neto. Porque agora, ó... inteiro me atacando. Nesse dia eu mandei mensagem pro Neymar. E eu falei, pô, cara, de novo, foi comentar palminha em vídeo de um moleque me atacando. Pra que isso? O Felipe Neto que... Mano, caralho, o Felipe Neto que sempre criticava o Neymar. Ele não respondeu e eu mandei, beleza, depois tu fala que eu que sou o escroto contigo. Falou. Como se o Felipe Neto não tivesse nunca sido escroto com o Neymar. Como se o Neymar não tivesse razão em chegar pro Felipe Neto na casa dele e falar assim, pô, você já foi escroto comigo. Como se o Neymar não tivesse razão de dizer isso pro Felipe Neto. Ele então me respondeu, fala cara, onde fui escroto contigo? Por causa de uma curtida que ele explica teu vídeo vai contra? Tu defende uma coisa e eu defendo outra. Acabou! Toma! Eu respondi, pô cara, o maluco tá lá tentando me esculachar, falando um caminhão de merda a meu respeito e você comenta palminha. Tu defende... Sim, sim. Se ele concordou com o caso, qual é o problema disso? O fato é você ir e rebater as acusações feitas pelo Nicolas. E mostrar lá, o Neymar apoiou isso aqui. Neymar, ele tá errado. Isso aqui que ele falou, a minha resposta é isso aqui. Rebater as acusações feitas pelo Nicolas. E não criticar o Neymar pelo fato de que ele apoiou uma pessoa que criticou você. Defendeu o Bolsonaro e eu segurei a onda. Não te critiquei, justamente pela relação que... Meu Deus, como se você tivesse feito um a gente favor, construiu né? naquele dia e por você ter sido comigo. E tu vai lá e faz isso? E o Neymar respondeu, fiz pelo contexto do vídeo. Mas enfim, já ando discutindo muito com um amigo meu por causa disso e não quero me estressar. Foi mal aí. Aqui, gente, presta atenção. Aqui tem duas possibilidades de contexto, tá? Ele fala assim, respondi pelo contexto do vídeo. Enfim, já tô meio com a cabeça cheia aqui, não quero ficar me estressando com isso não, foi mal. Ele pode ter falado nesse contexto, ou ele pode ter falado, enfim, já tô conversando com meu amigo aqui, mas não quero me estressar com isso não. Desculpa, foi mal aí. Sabe, tipo, de pedido de desculpas. Tem duas opções. Eu acho que a primeira é muito plausível, sabe? Dele tá falando no sentido de... mano, desculpa, tô com a cabeça cheia aqui, não quero ficar me estressando aqui. Um amigo também aqui já tá enchendo o saco sobre essa questão. Não quero me estressar não, já foi mal aí. E não de estar pedindo desculpas pelo que ele fez. Mas de estar falando, foi mal, mano, não quero conversar sobre isso não, foi mal aí, vai. Sabe, nesse sentido? Pra mim é plausível, gente. Não sei pra vocês. Será que eu tô passando pano pro Neymar? Fico com essa impressão aqui. Mas, olha qual das duas opções o Felipe Neto usou? Que o foi mal aí do Neymar foi pedir desculpa pro Felipe Neto, sabe? Como se o Neymar tivesse se arrependido, ó. O Neymar reconheceu que ele tinha me atacado e foi mal aí, pra bom entendedor, é pedir desculpa, tá? O Neymar pediu desculpa pelo que fez. Meu Deus, gente! Ele simplesmente chegou nessa conclusão. Ele fala com toda certeza. O Neymar pediu desculpas pelo que... Ele em nenhum momento cogita que o Neymar pode ter falado. Foi mal aí pelo fato de que ele tá cansado dessa história toda e que não quer discutir. Mano, eu não quero discutir não, mano. Foi mal aí. Sabe, ele não quer... Foi mal aí pelo fato de que ele não quer discutir. E não foi mal aí pelo fato dele ter... batido a palminha lá no post do Nicolas. Mas não, ele pegou a segunda opção e ele usou que realmente, de fato, o Neymar pediu desculpas pra ele. E ele trata isso como verdade e aí ele fala que o Neymar pediu desculpas. Como se o Neymar tivesse se arrependido. Que eu tenho certeza absoluta que o Neymar não se arrependeu, gente. E em nenhum momento o Neymar deu a entender que ele assumiu o erro. Pra você considerar o foi mal aí como uma desculpa. Não adianta nada uma pessoa falar assim, desculpa. E não se arrepender do que fez. Da mesma forma que você pediu desculpa pelo futebol da pandemia, você mostrou que você se arrepende. E aí, por esse fato, você pediu desculpa. E não parou. Passaram alguns dias. Ele Não parou simplesmente pelo fato de que ele não mudou a opinião dele. curtiu mais publicações me ofendendo, me atacando, debochando da minha cara e etc. A partir daí, eu presumi, bom, o Neymar de fato fala uma coisa e faz outra, e ele não... Olha lá, a conclusão dele é simplesmente que o Neymar é um Felipe Neto da vida, que fala uma coisa e faz outra. Não é a boa pessoa que eu tinha imaginado que ele era. Espero que essa... Ele concluiu com isso que o Neymar não é uma boa pessoa como ele tinha imaginado que ele era. Pelo fato de que o Neymar tava curtindo coisas, críticas
e estavam sendo contra a pessoa do Felipe Neto. Vão tomar no cu de vocês, gente. Essa história tenha ficado clara de uma vez por todas. Eu não respondi mais depois que ele falou isso. Pra que parem essas acusações mais uma vez mentirosas? Que eu fui na casa do Neymar, aproveitei, me esbaldei, tirei foto com ele e fui pra internet criticá-lo. Foi literalmente o contrário. Se Foi literalmente... Não, mano, eu passei o vídeo... você tiver mais todo alguma mostrando... questão, eu posso fazer outra versão desse vídeo. Não tem problema nenhum de falar sobre coisas que eu fiz, que eu errei, que eu fiz bobagem, que eu me arrependo. Não problema nenhum. E se você quiser saber mais, não só da minha história, mas da história desse ódio digital, o livro tá disponível pra você. O ódio digital que só acontece com as pessoas de esquerda, com o Felipe Neto da vida, com esse pessoal. Como enfrentar o ódio. Em todas as livrarias, pré-venda. Lembrando que está na pré-venda, você não vai receber o livro amanhã na sua casa, tá na pré-venda. Link na descrição. Enfim, rapaziada. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham captado aqui todas as minhas críticas, todas as minhas revoltas aqui contra o Felipe Neto. Deixa sua opinião aqui embaixo, tá? Não esqueça da Blaze, cupom NYTreta, para garantir o seu bônus de boas-vindas mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma. Link na descrição. Tem jogo do Neymar lá, viu? Tamo junto.